aí, vamos agora estudar um pouquinho de ciências. Bom, turma, nós iremos agora, no livro didático, na página 3, começar um novo conteúdo de ciências. O que a gente vai ver hoje? Calor, uma forma de energia. Ou seja, o que é o calor? Calor nada mais é do que uma forma de energia. O Sol é uma fonte de luz e calor que ilumina e aquece a Terra. Isso a gente já viu bastante, né? Existem diversas outras fontes de calor, naturais, como o Sol, e artificiais, como um aquecedor. Às vezes a gente está com muito frio dentro de casa, a gente vai lá e dá uma ligadinha no aquecedor, na ausência de uma temperatura maior nas épocas de inverno. Neste capítulo você vai estudar sobre o calor, que é uma forma de energia térmica e está presente em várias fontes de energia. Ali na página 4, nós temos as seguintes imagens. Vou mostrar para vocês aí. Um gatinho com seus filhotinhos, tudo amontoadinho. Um porquinho, vários porquinhos juntos e um monte de morcegos todos juntinhos. Vamos falar morceguinhos também, né? Porque são pequenininhos. Então, vocês vão responder as atividades a respeito dessas imagens. Mas assim, quando a gente está com mais frio, quando a gente está naqueles dias de inverno, a gente gosta de ficar mais assim, ó, encolhidinho. Por quê? Por que a gente gosta mais de ter umas roupinhas mais quentes, tá todo mundo junto? Essa proximidade que a gente tem com as coisas faz com que a gente troque energia, faz com que a gente se sinta mais quentinho, que a gente se aqueça. Por isso que todo mundo gosta de ficar mais juntinho. Vamos prestar atenção ali, ó. Em sua opinião, por que muitos filhotes costumam dormir dessa maneira em tocas ou abrigos pequenos? Por que eles gostam de ficar quentinho? Tendo em mente que nós estamos falando sobre calor, sobre aquecimento, tá? Não digam, não é muito foco, por exemplo, estão se protegendo do frio, ok? Mas não é de nenhum predador, nem nada. Se os filhotes estivessem dormindo distante um dos outros, que sensação provavelmente eles teriam? Se eles estão todos juntinho para se esquentar, se eles se afastassem, qual é a sensação que eles iam ter? Caso um desses filhotes seja separado da sua mamãe e dos irmãos ainda pequenos, ele pode ser prejudicado? Explique suas respostas. Por que ele pode ser prejudicado caso ele seja separado da mamãe e dos irmãozinhos dele? O que vocês acham? Um filhote pode ser separado da mãe? Vai causar algum prejuízo para ele? E você percebe alguma semelhança entre a situação mostrada nas imagens e um abraço entre duas pessoas? E aí, vocês vão responder essas questões. Vamos passar para a página 5, onde nós falaremos sobre calor e os materiais. O calor não é como um objeto que pode ser tocado, ou seja, não está aqui é amarelo, aqui é o calor, eu posso pegar. Não. O calor, quando a gente está aqui, ó, meu Deus, está muito quente hoje, não tem como eu pegar esse calor e jogar para longe. Não tem. Ele não é matéria. Ele pode ser apenas sentido, pois ele é uma energia. Ele vai estar aqui ao nosso redor, a gente vai estar com a sensação de calor, mas não tem como ser tocado. Porque ele não é matéria, ele é uma energia. O corpo humano produz calor. Quanto mais intensa é a atividade que realizamos, mais calor produzimos. Por exemplo, se caminharmos, sentiremos menos calor que se corremos ou pularmos muitas vezes. Às vezes, no inverno, dá uma preguicinha de sair de casa ou de fazer qualquer coisa dentro de casa, porque a gente está ali naquele momento relaxado, vendo TV bem quentinho. E tá todo mundo assim. Só que o pai ou a mãe estão fazendo alguma coisa dentro de casa, mexendo numa coisa, não sei o quê, e você vê que eles estão de camiseta e short. Como é que eles não estão com frio se eu estou com frio e a sensação térmica é frio? É porque como eles estão em movimento, o corpo está produzindo calor. Então eles não estão com aquela sensação, de frio. Então assim, se a gente está aqui, começa a pular, de repente a gente já começa a sentir o corpo esquentar. Por isso que é bom assim, ó, levanta da cama no inverno e pula, faz movimento assim. Porque vai esquentar. Seu corpo vai produzir calor. Mas se de repente a gente está com muito frio, o que está acontecendo com o nosso corpo? Nós estamos
perdendo aquela energia, nós estamos perdendo o calor do nosso corpo. Por isso começa a esfriar, sentir aquela sensação de muito friozinho. Olha só, podemos sentir que perdemos esse calor quando a gente está aqui segurando um cubo de gelo. Se eu pego um cubo de gelo e fico segurando ele, eu estou fazendo uma troca de energia, eu estou perdendo calor para ele. Vamos lá, eu estou com um cubo de gelo na mão. Eu começo a perder calor e transferir o calor para ele. Tanto é que ele começa a derreter e virar água, certo? Então, quem começa a adquirir frio? A minha mão está congelando porque o gelo, o meu corpo, a minha mão está perdendo calor e passando para o gelo. Então, ela está virando água, derretendo. Então, faz com que haja uma transferência de energia. Então, eu começo a sentir frio, a mão até fica vermelha, ó. Por quê? Porque nesse caso, eu estou transferindo o calor da minha mão, do meu corpo, pro cubo de gelo, certo? Aí eu falei assim, fonte de energia, o calor certo? O calor é uma fonte de energia. Mas ali no começo a gente leu a respeito de fonte de energia, pode ser natural ou artificial. Existem várias fontes de calor. Fogueira, raio, um ferro de passar roupa, o sol. Bom, mas entre essas fontes de energia, umas são naturais e outras são artificiais. Então, por exemplo, natural, o sol, um raio. Artificial, um ferro de passar roupa, uma lâmpada, o aquecedor. Então, assim, o que pode ser feito ali por nós, o que pode ser feito, digamos, eletronicamente, o que pode ser produzido é artificial. O que vem diretamente da natureza é o natural. Quando existe diferença de temperaturas entre dois corpos, por exemplo, temos dois corpos e cada um tá com uma diferença de calor, digamos assim, esse tá quente e esse tá morno, esse que tá quente vai transferir calor para o que está mais morno. Ou seja, dois corpos com temperaturas diferentes, o que tem maior temperatura vai transferir calor para o que tem menor temperatura. Então, ao receber calor, o corpo esquenta, os dois vão ficar quentes, vão ficar com a mesma temperatura, a temperatura vai aumentando e quando perde calor, o corpo esfria e sua temperatura diminui. Então, eu estou perdendo calor e o corpo começa a esfriar. Perdi calor, esfria. E a transferência espontânea de calor, ela só acaba quando os dois corpos estão com a mesma temperatura. Então, digamos que aqui eu tô com 300 graus. Aqui eu tô com 250. Esse que tá com 300 vai esquentar até esse daqui, que tá com 250, chegar a 300 graus. Então, se ambos estão com a mesma temperatura, a transferência espontânea de calor vai acabar. Por quê? Porque ambos estão na mesma temperatura. Então, quando a gente, por exemplo, falar em transferência de calor, eu quero beber um leite quente. Eu coloco ele dentro de uma panela. Eu coloco ele dentro de uma panela e a minha tampa, a minha chama do fogão vai transferir calor para a minha panela, que vai esquentar o leite. Então, ali ocorre uma transferência. Então, a temperatura maior, que é o meu fogão, que é a minha chama do fogão, vai transferir para a minha temperatura menor, que é o meu leite, a minha panela, que estão frios, certo? Então, assim, ó, recebe calor. Quem recebe calor? Corpo esquenta e a temperatura aumenta. Tô perdendo calor, o corpo esfria e a temperatura diminui. A temperatura normal de um corpo é de aproximadamente 36 graus. Nosso corpo está em constante troca de calor com o ambiente. E isso apresenta formas de evitar que essa temperatura se eleve demais ou baixe. Então, a gente está sempre trocando. Se tá muito frio, a gente precisa se aquecer para esquentar um pouco. Se está muito calor, a gente precisa relaxar
para que fique uma temperatura mais fria, a gente não fique com calor muito excessivo. Por exemplo, quando a nossa temperatura aumenta, transpiramos para que a evaporação do suor roube calor do nosso corpo, ou seja, eu estou com muito calor, então começa a suar. Esse suor é uma transferência de calor. O corpo diminui a nossa temperatura. Então, assim, ó, o nosso corpo já está ali pronto para fazer essa diminuição do calor. Estou suando para que meu corpo não esquente demais e eu fique numa temperatura muito elevada para o normal do ser humano. Já quando estamos com frio, nossos pelos se arrepiam para segurar o ar próximo da pele, ou seja, está muito frio. Quando a gente vê que os pelinhos estão para cima porque está muito frio, eles ficam em pé para quando vier o ar gelado, eles ficarem segurando e não vir para entrar na nossa pele. A gente não sentir aquele frio excessivo e chegar até uma hipotermia. E existem alguns instrumentos utilizados para fazer essa medição. Agora que está nessa época de coronavírus, toda vez que a gente entra em um mercado ou em algum local, tem alguém medindo a nossa temperatura. E o nome daquilo ali é termômetro. Serve para que a gente esteja medindo a temperatura corporal. Mas às vezes a gente andando na rua também tem alguns termômetros, algumas placas enormes, que é para dizer como é que está a temperatura do ambiente ou da cidade onde a gente está. Bom, turminha, vocês vão fazer agora as atividades, conteúdo, para que vocês entendam de forma melhor o conteúdo. Lembrem-se até da aula de português a respeito de interpretação de texto. Voltem no texto caso tenha alguma dúvida em relação às questões de ciências. Mas podem mandar mensagem para a prof que eu auxilio vocês, caso necessário. Tá bom, turminha? Beijos e até mais.